Poppy Playtime, uma franquia de jogos que até o momento está se mostrando bastante superior a qualquer outro mascote horror que foi lançado nesses últimos anos. E não é para menos, esse jogo está sendo incrível, com várias mecânicas inovadoras, vários chefões e bichos novos e mais aterrorizantes. E o melhor de tudo, ele dá mais atenção a os seus fãs internacionais, como por exemplo nós aqui do Brasil. Eu vou até falar uma coisa pra vocês, no começo do sucesso de Poppy Playtime, foi anunciado o filme há muito tempo, tipo, o filme foi anunciado desde o capítulo 1, e quando eu vi essa notícia eu fiquei receoso, sabe, porque tipo, como é que um jogo que acabou de sair já tá anunciando um filme, sabe? Mas agora que eu tô vendo a prudência e tipo a responsabilidade dessa empresa, eu realmente tô ansioso pra ver o que eles vão fazer no filme de Poppy Playtime. Então, não tem melhor jeito de honrar esse jogo do que fazer uma review do capítulo que acabou de sair há basicamente 3 dias atrás. Então, é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Uma review do capítulo 4 de Poppy Playtime. Se vocês gostarem do vídeo, dá um like e se inscreve. Se vocês querem continuar tendo vídeos igual a esse e de outros assuntos e de jogos, podem ativar o sininho. E é isso, vamos pro vídeo. Durante o jogo, a gente vai estar fazendo a passagem por um lugar que é basicamente uma prisão. Você vai ver as salas de segurança, celas, ventilação, mas a Poppy ela se refere àquele lugar como se fosse basicamente um inferno. E quando você vê essa frase dela pela primeira vez, você não entende muito bem, mas quando você vai adentrando mais no lugar, você percebe o peso daquele lugar. Pilhas de mortos, funcionários com seus corpos sendo apodrecidos, buracos nas paredes e no teto, tudo desarrumado, como se alguém tivesse desesperado para fugir dali. Cara, é aterrorizante o sentimento que passa quando tu tá lá, velho. E você sabe que ainda tem pessoas lá embaixo lutando para sobreviver, pessoas morrendo ainda, pessoas sendo torturadas, pessoas que não sabem o que fazer com as vidas delas, pessoas que ainda estão presas lá. Tudo que a gente está vendo ali é basicamente o resultado da ganância, da imprudência, da loucura dos funcionários e de todas as pessoas que estavam envolvidas naquele projeto. No começo do jogo, enquanto você está fazendo a sua passagem por aquele lugar, você encontra umas páginas de um diário de uma garota chamada Riley. Ela explica que ela era uma criança do berçário e que ela era muito mais velha do que as outras crianças que estavam ali. E por isso ela se lembra de maioria das coisas da vida dela. Ela sabe o que ela perdeu, ela sabe o que ela sentiu, ela sabe como é que eram os pais dela. Ela se sentia sozinha e reprimida, ela não sabia o que fazer, ela tinha simplesmente perdido tudo. Ela só queria se sentir em casa de novo. E quando ela foi pra lá, ela se sentiu reconfortante, porque ela sentia que as pessoas se importavam com ela, pelo menos os funcionários que conversavam com ela. Então ela explicava o que ela queria para a vida dela, a partir daquele momento, e as motivações dela. E tudo que ela queria é que ela se sentisse reconfortante e que ela se sentisse aceita e confortável de novo. Mas em um fatídico dia, ela foi escolhida pelo Dr. White, que era um ajudante do Haller Sawyer, e ser escolhido por um dos funcionários da parte científica era considerado para as crianças basicamente um elixir, digamos assim, algo divino, algo muito bom para você. A Riley, achando que ela seria escolhida, ela seria adotada, e assim finalmente teria uma família de novo. Finalmente ela poderia se sentir amada de verdade. Mas a gente sabe que não acabou nada assim. Tudo que ela se lembra era de tomar uma injeção e dormir, mas ainda assim sentir tudo o que estava acontecendo durante a sonolência dela. A sua pele se abrindo, as suas costeletas sendo reviradas, ela sentiu tudo durante a cirurgia. Depois disso, ela estava em um quarto muito parecido com o quarto dela que ela estava no berçário, só que, ao invés disso, todos os móveis estavam colados na parede. Ela quase podia sentir os seus dedos, mas quando tentava mexer eles não se mexiam ou não saíam do lugar. Ela sentia o cabelo batendo nas suas costas, ela tentava pegar, mas ela não pegava em nada. Tudo que ela desejasse era que ela acordasse daquele inferno e que ela vivesse uma vida normal, pelo menos por um momento que fosse. Em um momento, simplesmente aconteceu o caos completo fora da cela dela por bastante tempo. Tudo era revirado, tudo era gritado, pessoas gritavam, pessoas morriam, ossos eram quebrados. Por um momento, ela se sentiu segura de ficar presa naquela cela. Por um momento, mas só por um momento mesmo. Em um momento, tudo ficou quieto.
Então ela sentiu que era hora de sair do lugar. Então ela saiu da sua cela e tudo que ela viu foi corpos e corpos fora da cela dela. Ela estava com fome, mas ela se recusava a comer. Aquilo era nojento demais para ela fazer. Em um momento de sua jornada, ela encontrou a chave do trem que levava as pessoas até aquela prisão. Ela não queria que as pessoas vissem aquilo, ela não queria que as pessoas passassem por que ela passou e que por outros milhares e milhares de órfãos devem ter passado ali. Então, ela levou a chave o mais longe possível para que ninguém mais sofresse o que milhares de pessoas devem ter sofrido. E com isso, ela esperava que ela tivesse pelo menos salvo alguém. Ela esperava que pelo menos ninguém mais sofresse do jeito que ela deve ter sofrido e que outras pessoas sofreram. E depois de ler todas essas cartas, depois de ler todas as motivações e o que ela fez, é isso que você encontra. O Dewey, ele primeiramente é apresentado como um personagem mais brincalhão, assim, que diverte as outras pessoas ao seu redor. O Dewey, ele é um projeto de personagem que era suposto a possuir 3 núcleos humanos nele, ou seja, 3 almas habitando o boneco. Uma alma seria mais sábia e serena, ela seria mais calma, outra alma seria mais brincalhona e divertida, e a outra alma seria mais explosiva e destrutiva. Durante o jogo, ele vai mostrando a gente as suas motivações e o que ele quer fazer com os outros. Ele quer ajudar, já que os brinquedos eles não são tão fortes quanto ele para poder se proteger, então ele tá lá para poder ajudar. É mostrado em uma das fitas que ele poderia sim fugir da fábrica, mas por esse medo dos amigos dele não sobreviverem, por não serem tão fortes quanto ele continuou lá para ser um símbolo de esperança e continuar ajudando os amigos dele. Essa motivação dele de querer ajudar os brinquedos, querer ser um símbolo de esperança para eles, deve ter vindo de uma das crianças que habita um dos núcleos do Dewey, que ela era uma criança mais velha, possuindo por aí 15 anos, e ela estava lá no berçário com as outras crianças mais novas. E ao meio disso, ele não era uma criança tão separada e isolada como a Riley era. Ele era alguém que sempre estava lá para as crianças e estava brincando com elas ou separando brigas e resolvendo discussões. Ele era alguém que estava lá sempre que elas precisavam e que ele podia estar lá para ajudar. Em um momento do jogo você vai ver uma argumentação entre o Dewey e a Pop. A Pop querendo usar explosivos para poder ganhar mais tempo com o I-6 e assim executarem o plano deles, mas o Dewey não querendo isso, com receio de se machucar e destruir o lar dos brinquedos lá. Independente de qual fosse a opinião dos outros, o nosso personagem ele pega todos os explosivos e acumula em uma região certa que ficava perto daquele refúgio. Então o 1006 usou isso contra eles e então explodiu basicamente o lugar todo. O Dewey ele fica muito triste com a morte dos seus amigos lá. Ele começa a se culpar por tudo e falando que ele não foi bom o suficiente para proteger os bonecos, que ele deveria ter feito mais. Enquanto o outro núcleo fala que tudo foi culpa nossa e que a gente não devia ter escutado a Pop. Enquanto isso, o terceiro núcleo ele estava confuso e desesperado. Então você já vê o que aconteceu. Em uma parte, o Dewey se culpava completamente pelo que aconteceu. Outra parte, o Dewey ele culpava nós e a Pop pelo que tinha acontecido. E outra parte estava completamente desesperada e sem saber o que fazer. Isso causa um sentimento de negatividade horrível no Dewey. Ele fica maluco por causa disso. E afinal de tudo, não era nada culpa do Dewey. Ele estava fazendo de tudo para proteger os bonecos lá embaixo. Ele fez de tudo para proteger. A gente que é culpado disso. A culpa é nossa e da Pop. O plano era horrível. A gente não devia ter executado ele. Mas independente de quem que era a culpa ou não, o nosso personagem vai fazer com o Dewey a mesma coisa que ele fez com todos os outros bonecos durante o jogo todo. O Doutor, ele é basicamente o personagem principal e vilão desse capítulo, já que ele comanda basicamente quase em tudo os bonecos e até mesmo em partes técnicas da fábrica, já que foi lhe dado o poder da Omni-Hand, que é capaz de controlar basicamente quase tudo. Antes dele se tornar o Doutor, que é o principal vilão desse capítulo, ele era o cientista-chefe basicamente de tudo. Ele era o que fazia a maioria das operações e fez a maioria dos bonecos que a gente vê.
Ele era bastante arrogante e ganancioso pelo que ele fazia. Tudo que o Dr. Sawyer fazia ali, as suas operações, os seus conselhos, tudo gastava muito para Playtime Co. Então eles pensaram que eles poderiam tirar ele do projeto de certa forma para parar com esse gasto econômico. Mas eles não podiam tirar ele da empresa, porque se tirassem ele iria ficar revoltado e com certeza iria revelar tudo. Eles não podiam matar ele, porque ainda de certa forma ele era importante. Então o único jeito que eles resolveram esse problema foi transformar ele nesse computador esquisito. E pelo fato de ele estar comandando tudo, ele basicamente vê tudo que você faz e tudo que você tá ali. Então, tipo, mesmo que você esteja sozinho, você ainda sente um certo desconforto, porque você sabe que você está sendo observado. Sem falar que tem vários momentos em que dá pra ver que ele tá meio que te observando, naquele momento que aparece aqueles olhos esquisitos. É um sentimento que é bastante parecido com Portal, mais ou menos. É meio igual essa comparação que eu fiz entre você estar sendo observado em dois jogos diferentes. O personagem em si, ele possui a personalidade de um gênio maléfico que tem o orgulho nas alturas. E tipo, ele foi basicamente o causador da morte de maioria das crianças que estavam envolvidas no projeto. Basicamente, todo mundo tem medo desse cara. E cara, eu sei que isso aqui é meio fora do contexto do vídeo e não deve fazer tanta parte assim, mas cara, eu me desculpa, velho, mas a dublagem do Guilherme Briggs nesse personagem ficou incrível, velho. A entonação que o Guilherme coloca no personagem e sei lá, mano, tem algo que adiciona mais nesse personagem, cara. Tá incrível a dublagem, mano. Mecânicas criativas é o que não falta nesse jogo. Eles reutilizaram o sinalizador da mãozinha que a gente tinha no capítulo 3 e reutilizaram para a gente poder queimar coisas inflamatórias, como cordas, papel. Através disso a gente consegue acessar lugares que geralmente estariam fechados no mapa. Se esgueirar por lugares apertados foi adicionado no mapa. Se tiver algum lugar apertado ali que você não passaria normalmente, esgueirar-se é uma opção. Isso pode causar algum sentimento claustrofóbico em algumas pessoas e desconforto. Isso é um detalhe legal de se perceber nessa mecânica. Poppy Playtime apela para dois tipos de terror diferentes. O terror que você tem por medo de se assustar mesmo, e o terror que é causado através de elementos do mapa, como por exemplo os cadáveres de brinquedos e funcionários mortos, os sacos pretos pendurados na ala da ciência, e além disso, pode passar esse sentimento através de fitas e áudios que você encontra durante o jogo, e é isso além de cartas. Todos esses elementos eles servem para mostrar como que a situação estava naquele lugar, a loucura dos funcionários, o sofrimento das pessoas que estavam ali, que estavam sendo vítimas. O terror que eu gostei de quando você vai na luta contra o Yarnaby é você não conseguir ver ele exatamente, mas você ouvir os passos dele andando pelo lugar. É uma forma legal de se andar com a Boss Battle. Eu realmente admiro jogos que usam do áudio para você poder avançar na batalha e causar o sentimento de terror. É bem legal isso que os jogos fazem. Algo legal de se perceber durante o lançamento de cada capítulo é que o visual geral dos capítulos foram só melhorando, velho. E disso eu tô falando desde os menus até a animação e fluidez de cada personagem. Por exemplo, se você olhar o menu do capítulo 1 pro capítulo 4, cara, tá muito mais bonito, velho. Tipo, eles usaram cores, agora tem como você ajeitar as qualidades dos gráficos para poder, talvez, o seu PC tancar melhor o jogo, né? Sem falar a animação dos personagens, que evoluiu desde o capítulo 2, que foi as animações que tiveram mais animações no capítulo 2, só que no capítulo 4 melhorou ainda mais, velho. Isso também levando em conta como que eles melhoraram os efeitos de iluminação e sombreamento no jogo, sem falar dos designs dos personagens que parece que melhoraram dos tempos pra cá. No trailer e também no áudio de Poppy Playtime, a gente já tinha ideia de que o capítulo 4 se passaria em uma prisão. Só que o jogo ele foi meio que além disso. Ele realmente se preocupou em a gente pensar que a gente tivesse uma prisão. Como por exemplo corredores de celas, salas de segurança, áreas de lazer,
Enfim, mano, tudo de uma prisão que você pode procurar provavelmente vai ter no capítulo 4 de Pop. Isso sem falar que o jogo a todo tempo tenta nos mostrar como é que aquele lugar ficou nos seus últimos momentos de vida. Como por exemplo arranhões e buracos na parede, sangue para todos os lados, o cemitério de bonecos. Ao longo do jogo a gente vai ver várias músicas em contextos diferentes. Músicas tristes, músicas de perseguição e músicas que eram supostas a serem alegres, só que como a gente está no jogo de terror, elas têm um efeito contrário. As músicas influenciam bastante na gameplay e até mesmo a falta de música. Vamos usar de exemplo quando você está explorando a fábrica e simplesmente não existe música nenhuma. Se você levar um susto ali no meio, eu acho que seria muito mais assustador enquanto não tem música, enquanto tivesse música, me entende? Bom, mas então é isso. O jogo ele tá excepcional, no caso do jogo não, capítulo. Mas de forma geral, o Poppy Playtime tá ficando muito bom. Eu realmente espero que quando saia o jogo completo, eles refaçam ou façam um patch para os capítulos anteriores, que nem aconteceu com o Band Ink Machine. A Mob Games, ela tá se mostrando uma empresa muito competente no que ela faz. Eu não tô nem de zoeira, realmente tá muito bom o trabalho delas. Eu realmente espero ver mais projetos além de Poppy Playtime que saia da Mob Games. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like e até a próxima. Tchau.